Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Pela graça de Deus, estamos realizando mais uma live missionária. Hoje nós estaremos conhecendo o trabalho maravilhoso dos nossos missionários, Jairo e Emanuele, que se encontram lá em Moçambique. Vai compartilhando, né, o link dessa live para que mais pessoas possam estar sendo edificadas, mais pessoas possam estar sendo abençoadas. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa para nossas vidas, no nome de Jesus. Nossos missionários já estão aqui conosco, né? Então, vai chamando mais pessoas aí para estarem nesse bate-papo maravilhoso, conhecendo, né, os nossos missionários lá em Moçambique. Também falando um pouquinho sobre a importância, né, da intercessão missionária. Então seja muito bem-vindo, você que já está chegando. É muito maravilhoso poder estar com vocês em mais uma live missionária. Boa tarde, pastor Benedito. Maravilha. Felipe, Abner já está conosco. Glória a Deus, tem mais pessoas chegando. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Isso, vai compartilhando aí. Aleluia. Tamo junto, Felipe. Estamos preparando aí uma live sobre o sertão nordestino, viu? Fica ligado aí nas programações que nós estaremos juntos aí falando sobre o sertão nordestino. Bom, gente, como de costume, né? Eu gostaria de começar essa live missionária falando um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. É um verso bastante conhecido, mas que muitas vezes a gente não para refletir de fato naquilo que o Senhor Jesus estava falando nestes versos, né? Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Este aqui é o versículo que traz para nós o retrato daquilo que é a grande comissão, Jesus sendo o nosso exemplo, o nosso modelo de como que realmente devemos proceder para cumprir cabalmente a obra missionária. Jesus pregava, e aí nós vamos lembrar do evangelismo, onde ele nos diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho, né, a toda criatura. Diz que Jesus ensinava, e aí nós vamos ver que também a grande comissão diz respeito a fazer discípulos, ensinando-os, né, a guardar tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou. Mas também fala que Jesus fazia isso no poder do Espírito Santo, quando ele curava os enfermos, né? E aí o verso 36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Continuando o texto, nós vamos ver aqui alguns outros aspectos da grande comissão, né? Além de curar os enfermos e expulsar os demônios, nós vamos ver aqui também, por exemplo, que a missão ela também está ligada ao pastoreio, né? Olha só, Jesus aqui falando que as pessoas eram como ovelhas, né, aflitas e exaustas, que precisavam ser pastoreadas. E aí depois Jesus termina falando sobre a necessidade da intercessão missionária, quando ele fala: rogai ao Senhor da seara para que levante os trabalhadores, né, para a sua seara. E aí então nós vemos um aspecto bem mais amplo e mais profundo naquilo que diz respeito à grande comissão, de pregar, de discipular, né, e de também pastorear. E também, como igreja, nós devemos interceder, né, orar
né? O cristão em si, ele já deve ter uma vida de oração. Mas muitas vezes essas orações acabam sendo uma oração egoísta, baseada apenas naquilo que é minha necessidade. Mas Jesus aqui nos dá um alerta a respeito de orarmos, principalmente no que diz respeito à obra missionária. E nós vamos estar falando hoje com um casal abençoado, pastor Jairo, pastor Emanuela, que tem cumprido a grande comissão nestes aspectos que nós falamos aqui. E eu já vou estar aqui convidando eles para postos. Sejam bem-vindos a todos todos vocês que nos acompanham. Glória a Deus por isso. Olha aí a bênção. Ô, glória! Sejam bem-vindos, pastores, à nossa live missionária. Pastor Jairo, pastor Emanuele. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Eu acho que eu não sei se vocês vão lembrar, porque eu sei que é muitas pessoas, mas nós estivemos juntos em um dos congressos internacionais, onde juntou os missionários que trabalham na África, né? E eu fiquei ali mediando aquela entrevista, aquela vivência missionária. Pois é, que bênção. Sejam bem-vindos, pastores. Nós temos visto e acompanhado o trabalho de vocês. Eu sei que vocês têm experimentado muito isso, o poder da oração, né? E eu gostaria que vocês começassem falando um pouquinho do país ao qual vocês estão, Moçambique, né? Muita gente escuta falar, muita gente acha assim, África é tudo igual, é a mesma coisa. Como que é o país onde vocês estão vivendo? Fique à vontade. Pastor Paz, primeiro quero cumprimentar o pastor Antônio e todos aqueles que estão aí nos acompanhando, né, por essa live. Para mim é um motivo de alegria, né, poder estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem feito aqui, né? E tudo isso é resultado de um trabalho da igreja como um todo, né? Estamos aqui, como se diz, na ponta da lança, mas sabemos que tem toda uma estrutura de oração, de intercessão, de oferta, e queremos compartilhar, né? Compartilhar tudo um pouco daquilo que Deus tem realizado aqui nessa nação chamada Moçambique, né? A primeira coisa que eu quero falar é que muitas vezes quando as pessoas falam assim, a África, né? África, muitas pessoas pensam que a África é um país, né? Eu vou para a África, enquanto na realidade a África é muito comum isso acontecer. Isso, a África é um continente, né? Onde tem vários países, e Moçambique é um dos países desse continente imenso, né? E Moçambique, a sua língua oficial é o português, muito embora há uma diversidade de dialetos, né? Normalmente, quem fala o português, comumente, sempre fala um dialeto. É muito raro você encontrar alguém que apesar de falar português, não fale alguma outra língua nativa de cada região, né? Por exemplo, nós morávamos antes em Chimoio, que fica na província de Manica, que fica mais ou menos a 1.100, quase 1.200 quilômetros de onde nós estamos hoje, que é Maputo, né? Tem Maputo, a província, que é o estado, né? Aqui se chama o estado, aqui se chama província. Então, o estado de Maputo e tem a cidade de Maputo, né? A cidade de Maputo é a capital do país de Moçambique, né? E Matola é a cidade onde nós estamos, é a capital do estado, da província de Maputo, né? Então, aqui a parte sul é uma das partes mais desenvolvidas do país, né? Aqui
aqui conta com uma infraestrutura, né, mais desenvolvida. Quando nós chegamos aqui, nossos primeiros 4 anos, trabalhamos ali na província de Manica, aonde tem também, as nossas igrejas, elas estão mais espalhadas ali na província da Zambésia, também tem a província de Tete, e também ali proximidade da cidade da Beira, né? Então nós temos muitas igrejas por ali. Então nós a cerca de 95% das nossas igrejas não tem energia elétrica, né? Não tem energia elétrica. Mas a cultura do povo é um povo muito receptivo, um povo muito, muito caloroso. Inclusive, eu lembro-me uma vez que nós íamos fazer visita a uma igreja e aconteceu um imprevisto, não sei se foi o pneu do carro que furou, e aí atrasamos muito mesmo, né? Era para chegar de dia e já tinha anoitecido e estava chovendo, né? E a gente chegando ali na zona rural, né? No meio do mato assim. Quando a gente chegando, o pessoal debaixo de chuva cantando e recebendo a gente com muita alegria, com muita festa. E foi para mim foi uma cena muito marcante, né? Então é um povo muito receptivo, um povo muito caloroso, né? E como aí no Brasil são várias regiões, né? E agora nós estamos na região sul, Inclusive, quando chegar nesse tópico, nós vivemos 4 anos lá, mas até a minha esposa, ela teve um choque cultural maior quando veio para o sul, depois de 4 anos, do que quando estava na região centro-norte, né? Olha só, incrível, né? E aí o senhor falou nos primeiros 4 anos, né? Já fazem quanto tempo que vocês estão em Moçambique? Já tem 9 anos já. Tem 9 anos. Olha, 9 anos. Que 9 bênção, anos. né? E como é que foi, pastor, que vocês foram parar assim em Moçambique? Olha, eu confesso assim, eu já tinha ouvido falar de vocês em 2011, quando eu fui para o CTM em Minas, e na época eu fazia o curso do MUT, né, o Missões Urbanas Transculturais, e tinha uma jovem do ETEC, a Elisângela, né, que falava muito de vocês. O pastor Jairo, o pastor Emanuela, acho que na cidade de Aracatu, era isso? Isso, Aracatu. Isso. Aracatu. Nossa ovelha. Pode falar um pouco. A paz, pastor. Paz. A paz, irmãos, todos que estão aí conosco. Aqui nós já são 20 horas, né? 20 algumas. Olha aí. São 5 horas a mais. Sim. Também é uma honra, né, estar aqui com os irmãos. E o pastor perguntou como que paramos aqui, né, em Moçambique. Isso. Bem, é uma história bem longa, mas eu vou tentar resumir um pouco, né? Então, morávamos ali em Aracatu, pastoreávamos em Aracatu, e foi quando nós fomos visitar as minhas irmãs no CTNQ. Elas estavam estudando, né? Fazendo o curso de missões. E naquela visita ali, ela perguntou, a minha irmã falou assim, olha, vocês iriam gostar muito de estudar aqui. Vocês têm um chamado maior que só pastorear, vocês têm um chamado missionário, vocês deveriam vir estudar, fazer missões. E nós pastoreando com uma criança, um menininho, nosso filho, João Vitor. Então nós dois olhamos um para o outro e falamos, meu Deus, vamos deixar aí eu só falei assim, não, eu vou sair da igreja e vou vir ficar 1 ano aqui estudando. Não, a ideia Pense. Aí a
mas pelo menos... Mas Deus já tinha tudo traçado já, né? Imagino. Então ela falou, né? Não, preenche pelo menos o currículo aqui, deixa aqui as coisas preenchidas, quem sabe. Tanto ela insistir, conhecemos também a líder lá, né? E tudo, eles gostaram muito da gente. Fizemos aquele currículo e deixamos ali, mas a gente foi embora sem nem pensar. Mas depois disso, o Senhor começou a me dar muitos sonhos, a gente em um outro país, né? E eu falei, vixe, eu estou sonhando muita gente fazendo as malas, não estou entendendo. Então, um dia eu estava viajando, meu esposo recebeu uma ligação, né? Do centro de treinamento, o treinamento da nossa igreja, que é o CTMQ, falando que eles tinham uma bolsa de estudo para nós, como família, só que ele tinha que nos dar a resposta até 5 horas da tarde, daquele dia. Se viria Eita. fazer o curso ou não. E era meio-dia, mais ou menos. E era meio-dia, né? Então eu não estava em casa. Então, parece que ele me ligou e falou assim, Nelly, não vai dar tempo a gente orar muito, né? E nem se encontrar para conversar sobre isso. Mas eu vou responder sim, para não fechar a porta. E se até 5 horas, no outro dia Deus falar que não, aí vamos falar com eles, né? Aí eu pensei assim, eu vou falar assim, porque se eu falar não, eu já fechei a porta, né? Já fechei. Eita. Eu vou falar assim, graças a Deus, né? Essa foi a direção certa. Foi a né? direção certa, né? E deixamos ali, a igreja falou que iria nos esperar depois do curso. E deixamos tudo e fomos estudar, fazer missões, estudar o CTM, ficamos 1 ano ali, tivemos também no Chile. Foi uma experiência incrível, Deus falou muito ao nosso coração. Então, quando terminou o curso, nossos colegas da classe, todos já tinham direção, Deus direcionou, vou para tal país, o outro vou para tal país, e eu e Jairo, nada. Eita. Aí um perguntava, eu falei, não, Deus não falou nada, a gente vai para casa, porque a gente não tem lugar nenhum. Meu E a Deus. única palavra que o Senhor dava era para voltar para casa, para nossa igreja. E Uhum. voltamos para o sertão. E aí a igreja, né, nos esperava, a nossa igreja, e ficou com o obreiro, né, que era terminado. Voltamos para passear e foi quando a Secretaria ASEM da Bahia, onde tem ali o nosso secretário, né, o pastor Cosme, nos convidou para ir ali no imersão, nos cursos de imersão que tem na Bahia, e também foi quando ele começou também a abrir ali a obra, né, na aldeia dos Pataxós, dos índios, e nós Aham. desbravar junto com o pastor Cosme ali, e começou a igreja indígena, né, ajudamos a construir a oca da igreja lá, Amassamos barro ali. barro, Olha. um tempo com eles, né? Sempre estávamos ali cooperando e pastoreávamos. Íamos ficar um tempo com os índios, voltávamos e pastoreávamos. Um tempo assim. Aí nós falamos, Senhor, o que vamos ser? Vamos ficar com os índios? Vamos pastorear? Nos dá uma direção, né? Que estava um pouco complicado ficar assim. E aí foi quando o pastor Fernando nos chamou para conversar e falou, né? Sobre essa... E, inclusive, eu estava grávida de 2 meses e foi na reunião em Santa Catarina que ele teve uma entrevista com a gente e falou que ele sentiu do Senhor que nós seríamos um casal para ir para Moçambique. Então, nem Olha. falar de Moçambique, nem nunca pensei, né? Nosso coração estava aberto para aonde o Senhor nos enviar, onde o vento soprar, né? E ele falou assim, nós pensávamos no próximo ano, né? Sim. Já enviar vocês, se vocês tiverem também essa confirmação do Senhor, mas com ela grávida, não vamos conseguir enviar. E naquele momento que ele estava falando ali, eu já estava passando por um aborto e ali mesmo em Santa Catarina, foi quando eu perdi a criança, né? Fiquei ali mesmo e tava aquele espontâneo, né? A criancinha Aham. ali mesmo e, né? Tivemos aí essa perda, mas o Senhor esteve conosco, né? E oramos. Uhum.
E toda aquela trajetória, o Senhor falou muito em nosso coração, o Senhor falou claramente, confirmou claramente a mim e o meu esposo, a secretaria também orando. Reunião, né? Passamos pela Pela reunião. entrevista, né? a Com o entrevista. conselho consultivo, né? Da igreja. Que o missionário para ser Sim. enviado e passa, né? E Por essa todo entrevista. todo tempo o Senhor foi confirmando, confirmando. E rapidamente, assim, Fomos enviados. fomos enviados. Já vai fazer 10 anos que estamos aqui. Olha que bênção, né? Eu acho que vale a pena a gente frisar para o pessoal que está nos assistindo, porque realmente, assim, às vezes tem pessoas que saem de um treinamento missionário e saem, assim, de uma certa maneira, muito ansioso, né? E acha que as coisas podem acontecer da noite para o dia, né? A gente sabe que pode existir esses casos, mas às vezes o Senhor tem um processo de um tempo de preparação, né? Sim. Sim, que foi o nosso caso. A gente voltou a pastorear de novo, né? E missões, as duas coisas. Ajudamos ali na Bahia com imersão, trabalhamos ali com o pastor Cosme. Ali todo o pastor tempo, Cosme, ele foi uma bênção em nossas vidas. né? E depois também voltamos com os índios. E na região 232, o reverendo ali, Carlito Bastos. Trabalhávamos em tudo que você pensava, pastor Antônio. Nós éramos pastores missionários, que a gente já... Quando saímos do centro de treinamento, meu Deus, vai ficando parecia, né? E, inclusive na nossa cidade de Aracatu, onde pastoreávamos, nós começamos assim fazer um trabalho social, que lá tem uns quilombolas na nossa cidade, né? Então a gente foi, visitou, fez um projeto social com eles. Então estávamos missão digitou e tudo as missões, só que o Senhor não compartilhava assim conosco, né, sobre isso. Mas aí depois foi que houve esse convite da secretaria e entramos em oração, porque a secretaria, o pastor Fernando, ele entendeu que éramos nós esse casal, só que ele queria que nós também tivéssemos esse momento do Senhor falar com a gente, como família. Olha aí. Né? Vamos esperar, tanto que a gente ficou ali, não podíamos comentar com ninguém, nem com a nossa família, para a gente não ser... persuadido sim, pela influenciada. Ele falou assim, não fale com ninguém. Só mesmo você tentando aí ouvir, escutar a voz do Senhor. Olha aí, né? É aí onde entra a importância, né, de buscar a Deus em oração, né? Porque muitas pessoas acabam se empolgando e aí diz assim, vamos lá, e às vezes acabam se frustrando, né? Porque não buscam um direcionamento de Deus, né? Porque depois que a gente vem para o campo, é que a gente começa a compreender o porquê, né? Que às vezes o Senhor faz com que a gente passe por tanta coisa antes de vir para cá. Porque o que mantém muita gente no campo é a certeza, a convicção que Deus nos chamou. Porque às vezes tem momentos muito difíceis. E não é fácil. Quero fazer só uma observação também, né? Como a gente sabe que a nossa igreja tem o Instituto Teológico, mas a gente sabe que os cursos, as formações, não é para formar pastor, não é para formar missionário, porque entendemos que isso é uma chamada de Deus. Porque a pessoa também ela pode fazer um curso de missões e após ela fazer esse curso, ela pode muitas vezes se considerar um missionário, enquanto não. Muitas vezes ela pode fazer o curso de missões e ela pode não ter o chamado missionário, ela pode ter sido chamada para desenvolver um trabalho, para desenvolver, né, o interesse por missões na igreja local. Então é muito importante isso também. Olha aí, né? É importante a gente discernir, né, pastor? Sobre realmente onde o Senhor quer nos usar, né? Exatamente, exatamente. É um discernimento. Porque é muito frustrante. A gente já teve casos que a gente presenciou no próprio campo aqui, né? Pessoas, como é triste, a pessoa passa experiências muito ruins, dolorosas, depois tem que voltar.
vendeu tanta coisa no país, fez tanta coisa, levantou tantas pessoas, motivou e chegou aqui, não pode ficar nem um mês e ter que ir embora. Olha só. A pessoa se sentir envergonhada, para baixo. Vai demorar muito tempo aquela pessoa voltar de novo, sabe? Então não é fácil. Então, por isso que é importante não queimar etapas, né? É isso. E também ter a isso. convicção do Não seu queimar chamado. etapa, é seguir o trilho do crescimento, a hierarquia, ter a bênção dos seus líderes, né? Isso é um fator primordial para que tudo possa fluir debaixo da bênção. Nós estávamos na Bahia, tivemos a bênção do nosso secretário estadual, tivemos a bênção do nosso líder, são os pais dela, né? O pastor Carlito, né? E a pastora Noélia. Sim. É só então, frisando algo aqui, pastor. Tudo começou foi com eles, na realidade, lá, né? Pastor, que a gente levou isso tão a sério, porque além de Deus falar com a gente, como família, nós também falamos assim, se toda essa confirmação vai seguir também dos nossos líderes, a começar do nosso próprio superintendente daqui da nossa igreja. Então, ele nos abençoou. Depois, vamos ao pastor Cosme. Exatamente, pastor Cosme nos abençoou também, porque já estávamos trabalhando lá. Porque nós entendíamos que se algum deles não tivéssemos a bênção, também nós íamos ter que aguardar o tempo para isso aí acontecer, né? E uma coisa também importante é a convicção do seu chamado, né? Não é empolgar porque é um país, outro país, não. Tem que saber. Exatamente, entender a leitura do tempo. É aquele que a pessoa pode ter um chamado, mas não para aquele tempo. Às vezes é um chamado para um tempo futuro. Né? Então, é preciso realmente estar em oração, pedindo a direção de Deus, para que a pessoa não venha se frustrar e até mesmo abater a sua própria fé. E uma coisa que vocês estão comentando bem também, que chama a nossa atenção, é que vocês, mesmo nesse tempo de espera, de confirmação, de direcionamento de Deus, vocês não ficaram de braços cruzados. Vocês estavam trabalhando, estavam servindo, frutificando, né? Porque tem muita gente que fala assim, o meu chamado é para a África, e aí cruza o braço e não faz mais nada, né? É Jerusalém. Tem que começar a dar fruto em Jerusalém, né? Quem não produz em Jerusalém vai ter grande dificuldade de produzir fora, né? O trabalho começa em Jerusalém. A pessoa ela tem que começar a dar os frutos em Jerusalém, né? Em Jerusalém. Então isso. Glória a Deus. Verdade. E quando vocês chegaram aí, assim, qual foi o choque cultural assim que vocês olharam e disseram, meu Deus, para superar essa diferença cultural? Então, o pastor comentou um pouco no início, né? Então, quando nós chegamos, né, a gente vem preparado para uma perspectiva, né, de muito sofrimento, de muita precariedade. E, na realidade, essa situação existe. Né? Não vamos negar que a situação ela existe, mas também existe o lado urbano do país, o lado desenvolvido, né? Então, é isso que é um trabalho importante, né, de ser enviado, é que a nossa igreja, a Igreja Quadrangular do Brasil, é uma igreja visionária, é uma igreja que ama missões e que faz missões. Então, quando nós chegamos aqui, já havia uma missionária que já estava há 6 anos aqui, né? Há 6 anos. E então, quando nós recebemos, né, nós pensávamos que íamos para o mato. E quando chegamos lá, era uma casa normal. E aí ficamos assim, Inclusive, foi o dia do aniversário de João Vitor, o nosso filho. E a missionária chegou. Quando nós chegamos, ela estava com um bolozinho já pronto, já de aniversário. Então, foi uma receptividade muito boa, né? Muito embora nós fazíamos muitas viagens e nos deparávamos com essa realidade realmente difícil, né?
Uhum. Como eu disse, a maioria das nossas igrejas não tem energia elétrica, são feitas de, acho que é pau a pique que fala aí, né? Aquelas madeiras Aham. com barro, coberta com palha. Então, é uma realidade que a grande maioria vive da plantação, entendeu? Dos pastores, e é aquela agricultura de subsistência, né? Mas graças a Deus, né, tínhamos um suporte para termos uma vida, né, semelhante até a do Brasil, né? Então, E Aham. também chegar para fazer os trabalhos, a gente sempre ficava, acampava, né? E o nosso filho gostava muito, botava a nossa a gente barraquinha, montava a dormia. barraca, dormia E aí os dentro. irmãos chegavam na barraca, pastor, já aquecemos água, É, né? às vezes, quando A era gente de noite, tomava banho na canequinha ao ar livre, assim, é, né? e às vezes ia tomar banho, né? Tomava banho ali, às vezes 7, 8 horas da noite, depois daqueles trabalhos que a gente fez. E aí, 6 horas da manhã, já estava lá, pastor, a sua água já está pronta para tomar banho. Aí ele dava Olha, um frio, aí depois quando ele voltava, meu esposo, missionário, a água sua já está pronta. E eu ia. E quando voltava, ele falava, João Vitor, missionário, tinha que todo mundo ir, olha só. né? Aí, livre, foi muito bom, né? Que benção. Porque a gente sabe que existe muito os estereótipos, né? Por exemplo, eu que trabalho muito por aqui pelo sertão também, então quando a gente recebe turmas de outros lugares, às vezes as pessoas percebem muito essa diferença, né? Ah, eu pensei que era assim, mas é assado, né? Esses estereótipos vão criando imaginário na cabeça da gente, às vezes quando a gente chega no local é bem diferente. Quando estávamos lá, recebemos uma equipe de jovens, né, que faz esse trabalho missionário aí. Quando eles desceram lá na cidade de Aracatu, aí quando Agora ele está contando sobre lá as no águas Brasil, do né? Brasil. Essa questão de Aham. e quando chegou, ele desceu, nossa, Mas o aqui sertão, tem asfalto, tem pega tem casa. meu Deus. É verdade, a gente sabe como é isso, viu? Às vezes Porque a gente sabe que essa realidade existe, né? Mas Uhum. muitas coisas foram ultrapassadas. O desenvolvimento também chegou. É que nem aqui. Existe essa outra realidade, existe. Mas também existe um outro lado lá desenvolvido, né? desenvolvido, né? Às vezes quando Uhum. no Brasil, às vezes o pessoal pergunta, né, se um girafa ou elefante, essas coisas assim, né? Que é muito difícil ver bicho Quando vivo, tá né? andando, né? Não acontece Você isso, tem né? que fazer um safari e ainda tem safari, você tem que procurar muito para ver o bicho ainda. A gente pode ver Assim, alguns bichos, né? Que tem safaris, tem como o da África do Sul, que fica a quase 100 quilômetros daqui, elefantes, né? numa outra, na África do Sul, mas é muito próximo. É um dos maiores safaris do mundo, que tem uma diversidade de animais magnífica, né? Um lugar muito, muito bonito. Inclusive, quando a gente passa a fronteira para a África do Sul, é África, mas já é uma outra realidade também. A África do Sul já é um Super país desenvolvido. super desenvolvido em relação a Moçambique, né? Lá é uma outra realidade. Uhum. Já ultrapassou É muitas fases. verdade. A África do Sul é. Olha Então é aí. isso. E como que é a igreja aí, pastor? Como que é a igreja quadrangular de Moçambique? A gente sabe Então, que tem diferenças, né, de um local para outro. a igreja quadrangular aqui, como eu lhe falei, a grande maioria são nas zonas rurais. Inclusive, quando nós chegamos aqui, né, uma da visão, né, do pastor Fernando era justamente plantar igrejas nas cidades, porque a igreja, como ela Uhum. começou na zona rural, então ela cresceu lá. O que dificultou é um desenvolvimento, né, tanto educacional, estrutural,
financeiro. Então, a igreja cresceu na zona rural. Então quando nós chegamos aqui, tinha cerca de 150, mais ou menos, igrejas, né? Então, o nosso trabalho era treinar esses pastores. Inclusive, a missionária Rosane, ela já desenvolvia esse trabalho de escola bíblica, né? Então, por ser pessoas da zona rural, então há uma certa limitação no aprendizado e no conhecimento. Então, tinha que fazer uma formação para esses líderes que se enquadrava dentro da realidade que eles viviam ali. E quando ela foi embora, nós continuamos a fazer esse trabalho. Um dos grandes trabalhos, justamente, era capacitar e formar esses pastores, né? Porque muitos ainda tinham muita dificuldade, e também formar novos pastores, né? Preparados para estar abrindo mais novas obras, né? E o pastor aqui da igreja, na época, o presidente da igreja quadrangular aqui era o pastor Antônio, né? Mas tinha o secretário, que era o pastor Neva. Era ele que trabalhava e que trabalha até hoje. Hoje ele é o presidente da igreja. É um homem sério, é um homem desbravador, um homem que não mede esforços para fazer o trabalho da obra de Deus, né? É um servo de Deus, um homem de Deus. Ele ama a Deus, ama a igreja quadrangular. Porque quando nós damos a escola bíblica, então é preciso dar a escola bíblica com tradução. Então a gente dava, traduzia, né, para o dialeto local. Então, é um povo simples, né? Um povo simples, são igrejas que as arrecadações têm muita dificuldade por conta disso, né? Por isso que a convenção nacional, ela ainda precisa do apoio da Igreja Quadrangular Brasileira para que possa acontecer a convenção. Justamente por isso, porque a igreja ela ainda não tem uma estrutura financeira, né, para que possa caminhar só. Então, a nossa luta é para poder construir igrejas na cidade e para a glória de Deus, né, já foram construídas já algumas igrejas e acreditamos aí que ao longo dos anos Deus vai estar mudando aí, né, a direção, esse formato que a igreja está para uma posição de mais desenvolvimento, né? Então, uma igreja que precisa muito de apoio, né? Até que chegue uma fase de maturidade a ponto de caminhar sozinha a nível estrutural, a nível educacional e também a nível financeiro, né? E como é que tem sido as estratégias assim que vocês têm trabalhado aí? O seu pastor já falou sobre a questão do ensino, né? Falando um pouquinho mais específico do trabalho que vocês fazem, que o pastor falou assim, o geral da igreja, né? E mais especificamente... Então, isso. Nos nossos primeiros 4 anos, o trabalho específico é o seguinte, porque a igreja na zona rural, ela sente muito a necessidade de receber a visita dos líderes, para que a própria comunidade veja, não, essa igreja ela tem pai, né? Como diz, que é muito comum chamar o líder de pai, né? Então é uma igreja que tem pai. Nós íamos e dávamos a escola bíblica, passávamos ali, reunia algumas igrejas numa determinada igreja, e ali passávamos alguns dias, depois saíamos, ia para uma outra região, depois ia para outra região, e também fazíamos trabalho com evangelismo, com cruzadas. A gente passava o filme Jesus na própria língua local, e também fazíamos uma cruzada com música. Então, levava piano, teclado, né? Que chama piano. Teclado, pregávamos, orava, e vinha muita gente, porque você colocar um data show, né? Amarrava dois pau com pano, botava o data show e aí botava alguém para tocar antes. Aquilo era como se fosse um Fernandinho. mega show aí. Então, muita gente mesmo.
porque naquelas áreas dentro, né? Então levava Sim. um gerador. Então era um evento E ali já abriu uma igreja, ali já ficava uma igreja. E aí as igrejas também Olha. que já estavam ali já acrescentava mais crentes para poder congregar ali. Também. Então era um trabalho que a gente era muito assíduo com essa obra de evangelização e treinamento de líderes, né? E também trabalhava na igreja local, que era a igreja do presidente, do atual presidente Pastor Neiva. Esses foram os 4 anos que nós trabalhamos lá. E a igreja do presidente era uma igreja pequena, né? Uma igreja simples e graças a Deus né, a Secretaria do Brasil, a Igreja do Brasil, né, pôde financiar a construção de um templo, né, um templo Pastor Neiva, né? E construímos 2 igrejas lá, né, bem estruturadas. Deixamos um projeto social também na outra igreja que chama no bairro de Amaúnha, né? É uma pré-escola que funciona até hoje, né? Está parado agora por conta aí dessa pandemia, né? Pandemia. Então, 4 anos foi. Então, e aí, quando nós nos mudamos para cá, foi a visão de nós abrirmos a igreja aqui em Maputo, né? É uma realidade totalmente diferente do norte. E hoje estamos pastoreando. Começamos do zero aqui. Primeiro alugamos uma casa, ali começamos o projeto social, começamos a igreja. Eu comecei construindo valores na escola, Na escola. E lá ganhamos adolescentes, eles foram trazendo os pais. Inclusive, muitos adolescentes hoje da igreja é fruto desse projeto que ela começou há 4 anos atrás, né? Muitos adolescentes da igreja hoje. Então, foi um período que a gente, nós estávamos lá, depois conseguimos comprar o terreno, né? Então, todo esse trabalho de custo, tudo isso é financiado pela Igreja Quadrangular do Brasil, ali, através, em geral, de missões, né? Viagens, material, construção, né? Então, tudo isso é fruto de quê? Dessa oferta do 3º domingo de missões. É fruto de quê? Das orações que são feitas, né? Pelas nações. E para a glória de Deus, compramos um terreno aqui de mais ou menos quase 1.500 metros quadrados e foi construído um templo aqui muito bonito para a glória de Deus. Um templo mesmo e muito bonito. E hoje Moçambique já conta com mais de 250 igrejas. Sim. E com essa nova aqui no sul, né? Exatamente. Foi construída a igreja aqui em Maputo, um templo em Nampula. Naquela época também do ciclone Dai, né? Um outro testemunho também, que também a igreja brasileira apoiou muito a igreja quadrangular aqui. Então, tudo isso é fruto da oferta, né? Das orações aí que são feitas pelo trabalho missionário, né? Glória a Deus, maravilha. Foi veiculado o vídeo exatamente do pastor lá em Beira, né? Exatamente, acho que foi na passagem do ciclone, quando o senhor estava lá levando as doações, né? E a gente levantou um clamor. Exatamente. Fala um pouquinho, pastor, dessa experiência, né? Porque desperta assim mais e mais a igreja para estar orando, investindo também financeiramente. Sim, foi uma situação, esse ciclone Dai, né? Foi algo que surpreendeu, né? Porque pensava que era apenas uma tempestade. Mas eu estive lá na cidade da Beira, trouxe uma arraso muito grande. E principalmente pessoas que moravam no mato, né? Sabe o que é? De repente você está no mato assim na sua casa, daqui a pouco a água começa a aparecer, começa a subir e cobrir a casa. Aqueles que podiam se refugiavam em árvores. Então foi uma situação mesmo. E a cidade ficou como se fosse uma ilha. Até hoje o país ainda luta. As estradas quebrou.
entrar na É cidade. a cidade da Beira, tinha um rio que quebrou a estrada. Quebrou a estrada. Meu Deus. Então, ali a cidade ficou fechada. Eles não tinham para onde fugir. Não tinham. Então, o nosso trabalho, né, apoiado aí pela Padrão Brasil, foi justamente visitar aquelas igrejas que foram atingidas pelo ciclone. Uma boa parte caiu. Uma boa parte caiu. Então, nós pudemos aí, mediante as ofertas, as orações, apoiar nossos irmãos com alimentos. Inclusive, né, o trabalho teve até uma igreja que tinha caído e ficamos muito surpresos Através que, da oração. da oração, né, que a última igreja tinha caído e o irmão deu daí do Brasil, nossa igreja, enviou uma oferta que deu para construir uma igreja lá, né, para os nossos irmãos lá Glória a Deus. em Amatanda, né? Isso foi um milagre. Então, isso foi fruto das orações, das intercessões, né? Então, porque Moçambique, principalmente nas zonas centros, né? Por exemplo, quando tem secas, ou às vezes tem cheias, enchentes. Então, o povo vive da plantação. Então, quando a plantação perde, então é um tempo de muita crise, de muita fome, né? Mas quando fala fome, é fome mesmo, né? Então esse trabalho aí que foi feito, isso motiva a fé dos nossos irmãos, né? Eles se sentem amparados, né? Só o fato de a gente chegar lá, isso trouxe um fortalecimento espiritual para a vida dele. Como o Paulo falou, as vossas ofertas redundou em muitas ações de graça. Então foi o resultado foi isso. Muita gente agradecendo a Deus por eles perceberem que eles não estavam só, que Deus tinha colocado pessoas para estar do lado deles, né? Glória a Deus, maravilha, né? Justamente eu estava imaginando isso. Desses 9 anos, acredito que vocês já devem terem visto muitas respostas de oração aí, né? De Deus agindo, Deus operando. Tem como lembrar uma, assim, de repente? Eu sei que deve ter sido muitas, e às vezes é até difícil de selecionar, mas uma, assim, que de repente vocês estão lembrando, que marcou, que vocês sabem que foi resposta de oração. Como essa, por exemplo, que foi auxílio, né, lá em Beira, né? Sim. Na região atingida. Na verdade, tudo é um milagre de oração. Né? Imagino. Todo mês oramos para que o Senhor levante, né, as pessoas. E todo mês é mês de muita oração, né? Porque, querendo ou não, nós sentimos assim que aqui é como que você já está com muitos filhos, né? E que eles precisam, né, desse apoio. Então, sempre estamos orando a Deus por isso, né, por essas áreas de apoio. Então, todo mês vivemos esses milagres, essas... É bastante, são bênçãos constantes, né? E tem esses milagres. Eu queria contar um milagre, assim, resposta muito linda de Deus com nossa família também. Aqui entrou uma chamada. Entrou a chamada. Então, tivemos, assim, muitas respostas, né, na obra, e também tivemos respostas do Senhor também como família, também, né? Algo que me marcou, porque eu e o João Vitor, meu filhinho, agora nós temos 2, mas o primeiro, nós tivemos, assim, ele teve muitas malárias, né? E teve um momento que João Vitor, ele teve, assim, a temperatura do corpo dele baixou de vez, e ele ficou, assim, adormecido, como ele não respondia, né? O corpinho dele, assim, ficou muito branco, muito, você não conseguia ver o sangue nele, e ele, assim, como se não tivesse vida.
E estava chovendo muito nesse dia. E eu chorava demais, porque eu chamava e ele não falava, né? E fomos aos hospitais, os hospitais sem energia, eles não podiam atender. E falava que também eles não respondiam, como se não sabiam o que fazer com o menino, né? Não davam nada, só mandavam a gente voltar e aquece ele, aquece ele. E aquecia e nada, e nada. Foi uma noite tenebrosa, meu Deus. E estávamos vendo e como se ele já estivesse morrendo. Então eu liguei chorando para minha mãe e falei, por favor, entre em oração por João Vitor agora. Entre em oração, que aqui está uma situação difícil para João Vitor. E ali, em um dado momento, ela enviou aquele meu pedido para muita gente. Mas a gente começou a orar, pastor Antônio, começamos a orar, começamos a orar, começamos a orar. E foi como um milagre, ele voltou assim ao normal. Ele Glória a voltou Deus. assim, né? Mas foi um choque para mim, foi algo muito forte para mim. Graças a Deus, Deus respondeu a nossa oração, né? Em a nossa saúde. Eu orei muito a Deus, falei para o Senhor que a gente está passando momentos muito difíceis com saúde. Todo mês eu pegava malária, todo mês. E eu já não estava Nossa. com mais força. Então, na última malária, meu esposo, eu lembro que ele se ajoelhou na cama. E ele bem firme falou, Senhor, porque ele ficava sempre ali, nós dois, meu outro irmão, eu e São Vitor. E tem uma oração muito forte, o Senhor. Ele fez uma oração muito forte, falou, Senhor, o Senhor cura minha esposa, ou vamos ter que voltar. Não vamos poder continuar assim. Ela não vai poder. Eu já ia tomar a última medicação, que era chama de quinino, e aquela medicação ali é a última, não tem mais outra medicação para matar a malária. Então, era a última medicação. E ele falou assim, eu não quero que ela tome essa medicação. Eu não quero, né? E o Senhor cura ela. Então, depois que fez aquela oração, nunca mais lá em casa, nem eu, nem João, nunca mais. Eu levantei da cama, eu estava sem nenhuma força, febre, muito, muito passando mal. E depois daquela oração, eu levantei e eu e meu filho, nunca mais nós adoecemos, assim, nunca mais tivemos malária. Nem, não passava mais repelente, nem nada. Aí também não pegamos mais. Eu falei, Deus nos vacinou. Maravilha, glória a Deus, glória a Deus. Maravilhosos, né? De resposta de oração. Aham, é verdade. Isso vale o lembrete, né, para o pessoal que está nos assistindo, que da importância de nós estarmos sempre cobrindo os nossos missionários em oração, em todos os aspectos, né? Não orando somente pela obra, mas também orando pela questão familiar, pela questão pessoal, né? Isso é muito importante. E a gente gostaria exatamente de fazer isso agora, né? Aproveitar enquanto tem algumas pessoas, várias pessoas nos acompanhando, de orar por vocês, abençoar a vida de vocês, no nome de Jesus, né? Convidar o pessoal que está assistindo a gente. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos teus servos, meu Deus, a vida dos teus filhos. Te agradecer, ó Deus, por esse tempo precioso. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito através deles, meu Pai, aonde eles têm passado, ó Deus, aonde eles têm sido enviados pelo Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por eles serem a voz do Senhor na nação, ó Deus, em Moçambique. Pedimos que o Senhor possa estar cobrindo eles com teu sangue, livrando de todo mal. Meu Deus, abençoe sua casa, sua família, sonhos, projetos pessoais, ministeriais, que o Senhor possa estar, ó Deus, conduzindo, direcionando, abrindo portas, que o Senhor possa continuar surpreendendo eles, ó Deus, no teu cuidado, na tua provisão, e no nome do Senhor Jesus, Pai, nós abençoamos a vida dos teus filhos, abençoamos, meu Deus, a sua igreja, meu Pai, em Maputo, a qual eles estão pastoreando, meu Deus, que o Senhor possa ainda fazer muitas maravilhas através deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu gostaria de aproveitar e
se vocês quiserem compartilhar motivos de oração, né? Eu sei que tem líderes aqui que estão nos acompanhando, que são das bases de intercessão do AMAI, né? De repente, vocês quiserem compartilhar motivos de oração, a gente ainda tem alguns 4 minutinhos aí da live do Instagram para vocês compartilharem com a gente, de repente, projetos ou planos futuros que queiram que a gente possa estar cobrindo de oração. Nós pedimos oração especial por essa situação aí que está fazendo sobre essa pandemia, né? Porque Moçambique, ela esteve durante o primeiro mês, né, mês de abril, né, maio, muito controlado com os números de infectados, né? E nos últimos dias agora que tem aumentado o número. Agora que está começando a aumentar o número. Então, nós estamos já sem poder, né, estar congregando já há mais de 2 meses, já para o terceiro mês. Então, com esse aumento agora, então a gente não sabe por quanto tempo que a gente vai poder ficar sem congregar. Então, para que Deus venha, né, fazer, parar o aumento de número de casos aqui, né, para que nós possamos estar... Né? Porque no mundo inteiro já estão descendo o pico, né? Mas aqui agora é que está começando a aumentar os números, né? Então, a oração, né, de todos, para que possamos estar orando, para que a situação venha chegar e possamos retomar aí o trabalho, né, como ele deve ser feito em nome de Jesus. E eu também quero pedir, né, a oração por essa proteção do Senhor, tanto física como emocional, nossa saúde. E esse ano é o ano da gente ir ao Brasil. Eu estou com uma expectativa muito grande. Então, pedimos aí para que os irmãos orem, para que Deus abençoe todas as áreas, para que possamos estar indo esse ano aí ao Brasil, né? Faça milagre. Amém, glória a Deus. Vamos estar orando sim, colocando essas causas diante do Senhor, né, em nome de Jesus. Lembrando para os diretores de missões locais e regionais que estão nos acompanhando, que já domingo, né, é culto de missões, e já vamos aproveitar, né, e apresentar nas nossas igrejas, né, o pastor Jário, Emanuela, sua família, para que realmente o Senhor possa realizar essas obras tão maravilhosas a qual eles estão nos apresentando, né. Pastores, quero agradecer a disposição, foi muito bom, muito edificante estar com vocês, né? E conte sempre com as orações nossas aqui do estado do Ceará e as nossas ofertas missionárias também. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. E a todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe. E como diz aqui em Moçambique, estamos juntos. Amém. Animando. Boa noite. Muito obrigado. Amém. Maita Bastos e como Guambiri. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.